Nós terminamos o último culto no domingo passado com o texto de Isaías 53:11, que diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Dizendo que Jesus veria o fruto do trabalho da vida dele aqui nessa terra. Jesus teve uma vida nessa terra e ele veria o fruto do trabalho dessa vida e ficaria contente. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te peço nessa manhã, fala conosco, Deus. Que a tua palavra possa, Deus, nos encontrar, Pai. Que a tua palavra possa, em nome de Jesus, Deus, não só cair como uma semente no nosso coração, Deus, mas cair como uma bomba, Deus. Como algo que explode, Deus, e que venham ondas, Deus, de amor, de misericórdia, de graça, de confronto. Pai, queremos ouvir da tua voz. Deus, o Senhor conhece a minha capacidade de convencer as pessoas. Deus, o Senhor sabe que é nula essa capacidade, mas o Senhor tem toda a capacidade. A tua unção é quem quebra todo jugo. A sua unção é capaz, Deus. O Senhor é capaz, o teu Espírito é capaz de discernir, Deus. Fazer diferença entre alma e espírito. Juntas e medulas, Deus. Nessa manhã que o Senhor possa falar aos nossos corações. Te peço em nome de Jesus. Irmãos, durante essa semana Deus tem me visitado muito, queridos. E os poucos que me conhecem não. Muita gente me conhece, mas os que me conhecem mais sabem o quanto eu choro. Irmãos, essa semana tem sido um chororô. Porque tudo me faz chorar, irmãos. E o Senhor tem falado muito ao meu coração. E eu sinto que... E é uma coisa que a gente precisa discernir, que muitas vezes não é só para mim. É para a igreja, um sentimento, alguma coisa que Deus quer compartilhar com a igreja. E eu, preparando a palavra... Eu gosto de contar os detalhes, né? Eu preciso ser sincero. Eu falei para a Etel, eu falei assim, tá uma confusão só. Eu não sei por onde eu começo, eu não sei por onde eu vou, mas eu vou confiar no meu Deus, no meu Senhor. E aqui estou eu, confiando nele. E ele me lembrou de um testemunho que eu dei há um tempo atrás, alguns anos atrás, de uma das fases, talvez a fase mais negra, mais difícil da minha vida. Foram 2 anos, o ano de 2008 e 2009, foi um ano terrível para mim. Terrível. E lá no fim de 2009, em dezembro de 2009, eu me encontrava totalmente e emocionalmente destruído, queridos. Havia já um ano que eu procurava emprego, eu tinha largado um emprego para vir para São José, tentar uma coisa nova aqui, e eu não encontrava emprego. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa. E o único emprego que eu me lembro que eu encontrei, eu não podia. Isso não é desmerecer o emprego, queridos, mas era de entregar gás. Mas precisava ter uma moto. E eu lembro que eu não conseguia. E eu tinha uma carreira lá em São Paulo construída de mais de 10 anos. E eu estava numa situação muito triste e eu estava com o meu emocional abalado, com a minha autoestima muito baixa, sem emprego, com um filho pequeno, com uma esposa. E eu decidi então voltar ao mercado de trabalho, lá em São Paulo. E eu mandei currículos e eu tinha muitos conhecidos. E eu lembro que eu recebi uma ligação falando: Fabiano, eu tenho aqui uma vaga, meu chefe tem, vem para cá, aqui em Alphaville, vem fazer uma entrevista. E eu fui. Peguei o carro e fui. Botei meu terno, que fazia um ano que eu não vestia. Dei o nó na gravata que eu ainda sabia fazer. E fui, irmãos, com meu terno cinza. Aí eu cheguei, eu lembro que o estacionamento daquele shopping em Alphaville, não tinha o novo ainda, era o outro, não lembro o nome. Era um estacionamento muito grande, muito longo. E alguns já ouviram essa história e vão se lembrar. Era um estacionamento descoberto e muito grande. Dezembro, eu deixei o meu carro naquele lugar, em algum lugar daquele estacionamento, e fui para o shopping, porque a entrevista era logo após o almoço.
Era umas 2 horas. E eu cheguei antes para não me atrasar procurando emprego. Sabe como é, né, irmão? Você chega antes. Cheguei lá uma hora. Fiquei andando no shopping, vendo. Não comprei nada porque a gente estava numa pendura, estava desempregado, irmão. Mas eu estava lá, vendo as coisas. E foi chegando a hora da minha entrevista, eu tinha que ir para lá. Aí eu saí do shopping, no shopping a gente não tem ideia, né, de como está o tempo lá fora. E eu lembro que eu saí do shopping, olhei, a situação não estava legal no céu. E eu saí caminhando até o meu carro, era um estacionamento longo. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas vocês vão ter ideia, parece que Deus ligou aquela ducha higiênica. Já viu? Cara, eu estava no meio do caminho, começou a cair um temporal, mas muito forte. Sabe aquela chuva de verão? Muito forte, eu no meio do caminho, eu fiquei sem saber, igual aquele urso do Pica-Pau. E eu saí correndo de volta, porque eu não sabia onde estava o meu carro. Eu saí correndo de volta e eu lembro que eu parei na frente de um restaurante que tinha dava janela para fora, assim, era um vidro grande. E as pessoas todas chiques que trabalham em Alphaville almoçando. E eu parei ali todo molhado, irmãos. E as pessoas olharam para mim assim. E eu falei, bom, vou esperar passar a chuva, né? Mas tudo bem. Aí eu já comecei a pensar, onde está meu carro? Que agora eu vou tiro certeiro, né? Aí olhei de longe, eu acho que nem lembro que carro a gente tinha na época. Olhei de longe e falei assim, ah lá ele. Então, agora, esperar parar a chuva e vamos lá. E eu saí, a chuva parou um pouco, eu falei, eu acho que dá, eu estava atrasado já para chegar. Já saí acelerando, meio que correndo, irmãos. A chuva de novo. E aí eu já estava no meio do caminho, eu falei, não, dá tempo de eu chegar no carro, não vou voltar. Saí, fui para o carro, e meu carro não tinha o alarme. E fui na porta do carro, fui abrir, não era o meu carro, irmãos. Eu dei uma olhada, não vi o meu carro, saí e voltei correndo de novo para o mesmo lugar, irmãos. Aí imagina eu chegando de novo no mesmo lugar, na mesma janela, com as mesmas pessoas, almoçando. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, irmãos. Nós que temos pouco cabelo, a gente tenta disfarçar, põe um gelzinho, mas aí vem a chuva, irmão. Leva embora o penteado, leva embora a dignidade, leva embora tudo, irmãos. Aí tava lá com o meu terno que não era mais cinza, já era preto, por causa da chuva, com as pessoas me olhando. Tipo, esse cara tá louco, cara. E eu lembro que me veio um sentimento de frustração que eu nunca mais me lembro ter sentido. Que tristeza é a minha vida. Naquele dia eu falei assim, cara, nunca estive numa situação tão ruim. E o que eu quero falar nesta manhã, talvez para você que esteja numa situação não tão boa em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida, há esperança. E mais do que há esperança, há alguém com quem a gente pode contar. Deus nos deu algo precioso, queridos, que dá muito trabalho, mas que é algo precioso, que é a nossa vida. Viver dá trabalho. Viver dá trabalho, irmãos. Eu falei que eu ia começar a chorar, e eu estou chorando, e assim, viver dá trabalho não é para a gente chorar, né? É para a gente chorar de tristeza, mas eu não estou chorando de tristeza. Viver dá trabalho. Mas a vida não é um fardo, a vida não é um problema, a vida é um presente de Deus. A vida é um presente do Senhor. A vida é algo que Deus nos deu por amor. E apesar de ser trabalhoso, apesar de ser difícil muitas vezes a nossa vida, nós não queremos morrer, queridos. Você não quer morrer. Apesar da sua vida difícil, você não quer morrer. Você andou 2 anos e às vezes você anda ainda de máscara. Não é porque você tem medo do Covid, querido. Você tem medo de morrer. Você não tem medo de avião. Você tem medo de morrer. Você não tem medo de ter câncer. Você tem medo de morrer. Se alguém falar para você assim, você vai ter câncer,
mas você vai viver até os 120 anos. Você vai falar, tá bom, vou fazer quimioterapia. Mas não, o medo do câncer é o medo de morrer. Nós não queremos morrer. Eu não quero morrer, queridos. E eu não quero que o que eu vou falar aqui seja emocional. Espírito Santo de Deus, livra-me de ser emocional. Livra-me de falar da minha alma, Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Mas eu não quero morrer, queridos, porque quando eu acordo todo dia, na minha cama, eu olho do lado e eu vejo o Theo. E eu sei que vai começar mais um dia difícil às vezes, mas eu estou com ela. Eu não quero morrer porque um dia, muitos dos dias da semana, eu vou no quarto da Manuela e eu acordo ela do meu jeito que eu sei acordar, que eu faço a coçadinha nas costas, a coçadinha na cabeça, faço um alongamento com ela. E é difícil acordar a Manuela, queridos, vocês têm. Um dia eu vou experimentar te levar lá para você acordar a Manuela. Com bom humor. E eu não quero morrer porque eu quero continuar fazendo isso. Eu não quero morrer porque quero continuar com o Pedro fazendo uma luta que eu faço com ele em cima da minha cama. Que, queridos, eu não sei porque criança gosta de cócega. Coisa mais horrorosa do mundo é levar cócega. Mas ele gosta. E às vezes eu nem preciso falar nada. Eu só olho para ele e faço assim. E ele já sabe que eu estou chamando ele para brigar, irmãos. E nós temos os nossos golpes. Cheira sovaco, aranhas andadoras, só nós sabemos o que cada um significa, mas eu não quero morrer. Por quê? Porque viver é bom. Porque eu tenho que acordar todo dia de 6 horas para levar o Davi na escola, irmãos. E toda vez que eu vejo o Davi crescendo e se tornando um homem, ele já é um homem. E vejo o caráter que ele tem, e vejo o desempenho que ele tem. Todo mundo sabe que ele está namorando agora, né, irmãs? E vejo como ele está tratado, a família da namorada, a namorada, o temor que ele tem de Deus, o temor que ele tem da igreja, o zelo com que ele tira as músicas, a vontade que ele tem de servir a Deus. Eu não quero morrer, queridos. Ninguém quer morrer. Toda a gente quer ver os nossos filhos casando. Queremos ser avós. Agora, as nossas vidas, elas são curtas, querida. A verdade é que a gente já nasce morrendo. Você nasceu, ponto, começou a morrer. Já virou a ampulheta e, irmãos, o tempo vai passando. E nessa loucura de achar um sentido da vida, de aproveitar essa vida, muitos se perdem. Muitos vão atrás de prazeres, muitos vão atrás de... Não tenho nada contra psicólogos, temos irmãos psicólogos aqui, mas muitos vão atrás de terapia, psicólogo, religiões, muitos se convertem, viram até evangélicos, muitos viram até pastor, para descobrir o sentido da vida. Quando o sentido da vida, queridos, é viver. Ponto. Ponto. Mas peraí, é só viver? Sim. Claro que não de qualquer jeito. Os heróis deste mundo morrem de overdose. Já falei isso. Os heróis deste mundo morrem de overdose. As pessoas vendem suas almas para ter mais dinheiro porque acham que tendo mais recurso, tendo mais propriedade, podendo jantar e comer em lugares mais caros, eles são felizes. Se envolvem com crime. Em nome de ter prazer nessa vida, as pessoas se prostituem, adulteram, largam a sua família porque querem viver intensamente. Mas, queridos, não é essa vida que o Senhor tem para nós. E talvez você esteja aí suspirando, aliviado, porque você não faz nada disso. Você não rouba, você não mata, você não bate na sua esposa. Você não é ganancioso, você não sonega, você não... Enfim, você é quase a perfeição, você é quase Jesus. Então você está tranquilo porque você não tem se perdido. Mas talvez você esteja perdendo a sua vida da pior
maneira, não da pior, mas de uma maneira muito sutil, que o nosso inimigo faz com que a gente perca, que é vivendo. E a pior morte é a morte que nós morremos vivendo. A pior jeito de perder a vida é vivendo um dia após o outro. Desperdiçando o nosso tempo. Desperdiçando as oportunidades que Deus coloca para nós. Deus não te deu uma vida para você se virar, queridos. Deus não te deu uma vida para você se virar. Ele está contigo. Mas como não desperdiçar uma vida? Pastor, como eu faço para não desperdiçar a minha vida? Eu vou te responder, não sei, irmãos, não sei como você faz. Desculpa se você quer que o pastor dessa igreja tenha todas as respostas. Pastor Marcelo não tem, eu não sei. Mas eu sei quem sabe. Eu sei quem sabe. Quem pode te dizer como não desperdiçar a sua vida? Irmãos, eu brinco que você não precisa saber tudo. Você precisa ter o celular de quem sabe. Né, Nelson? Então se eu estou aqui, estou tirando uma música, aparece lá um Dó menor com sétima e nona aumentada, elevada ao cubo, dividido por 2. Tem gente que está acreditando que existe isso, irmão. Eu não sei fazer esse acorde no violão. Mas eu conheço o Rodrigo. Rodrigo, como é que faz esse acorde no violão? Talvez estou lá estudando e eu vejo assim, nossa, inconstitucionalissimamente, como é que eu falo isso em grego? Eu não sei, mas pastor Marcelo... Para todas as outras coisas fora isso, eu tenho o telefone do Andrei, se quiser eu passo para vocês depois. Porque a gente precisa saber o que fazer. Tem uma música do Rodrigo, já que eu citei ele, que as pessoas acham que é minha música. Se queres o meu pensar, se queres o meu falar. Música maravilhosa, que eu acho que é o que eu mais gosto dele. Mas se ele entregasse a letra da música em uma cifra para eu tocar, irmãos, eu ia pegar essa música e ia transformar num, sei lá, se queres o meu falar, se queres o meu pensar, se queres meu respirar. Eu não sei como tocar. Mas se eu ligar para ele e falar, Rodrigo, como que eu toco essa música? Ele vai me ensinar. E onde que eu quero chegar com todos esses exemplos? Eu não sei como você faz para viver a sua vida, mas Deus sabe. Deus é o autor da vida. Jesus é o autor da vida. Pedro, no discurso dele em Atos, capítulo 3, vai dizer, de Sarte matastes, está falando para os judeus, os escribas, os fariseus, matastes o autor da vida. Jesus é o autor da sua vida. E Jesus não é um compositor qualquer, não é um autor, ele não é eu. Ele não faz as coisas em série. E nós não conseguimos entender porque nasce sei lá quantas milhões de pessoas por dia nessa terra. Mas ele se coloca como um grande oleiro. Alguém que pega um barro e transforma. E é assim que ele faz a sua vida. Como um vaso trabalhando, ele vai trabalhando a sua vida. Dia a dia, através das situações, através de tudo, ele vai transformando, ele vai moldando você. E ele vai te ensinando a como viver. E não tenha dúvida, irmãos. Não há vida fora de Jesus. Não há vida fora de Jesus. Eu não quero me estender, mas para que talvez você esteja novo aqui. A palavra usa a palavra vida. A língua portuguesa, não que ela seja pobre, mas para que a gente estude, às vezes é pobre. Agora eu vou ligar para o pastor Marcelo. Mas o grego, ele é muito rico. E a vida, ela aparece de 3 maneiras na palavra. Bios, que você conhece, porque você já fez biologia, que é estudo da vida, é a vida que a planta tem. Tem a psique, que é a vida emocional, a vida da alma,
que você tem, e tem a vida Zoe, ou Zoé, que é a vida do próprio Deus, é a vida incriada, ninguém criou a vida, Deus existe e Ele é vida, Jesus é vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida é a vida que você recebe quando você se converte. Essa vida é a que você recebe quando você é regenerado. Então quando fala que nós éramos mortos nos nossos delitos, é porque nós não vivíamos. Você não vivia, você tinha bios e você tinha psique, mas você não tinha zoe. E essa vida zoe, que é a vida de Deus, você só recebe quando você entrega a sua vida para Ele. Se você nunca fez isso, faça. Experimente viver algo maravilhoso. O que é zoe? Onde se vive essa vida? Como se vive? O que é preciso para viver? Nesse domingo na Igreja Cristã Bíblica. Ninguém pegou a referência aí, não, irmãos? Do que se alimentam os... O que é a vida Zoe? É a vida eterna. Mas a vida eterna não começa quando você morrer, querido. A vida eterna começou. A vida eterna já está em você. Você já vive essa vida Zoe. Como eu vivo essa vida Zoe nesta terra? Porque você está vivendo a vida Zoe. Mas como é a melhor maneira de viver a vida Zoe nessa terra? Morrendo. Espera aí, pastor, como assim? Você sabe do que eu estou falando. Se você teve domingo passado, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, mate a sua carne, mate a sua vontade. Morrendo você vai viver a vida que Deus tem. Eu vim para que tenham zoe e a tenham em abundância. Ele não veio para que tenha bios e a tenham em abundância. Ele não veio para que tenham psique e a tenham em abundância. Ele veio para que vocês tenham zoe e a tenham em abundância. E eu a tenha em abundância. João 10, 10. Então como que nós vamos viver? Morrendo. Quando nós entendemos e falamos como Paulo diz aos Gálatas. Já estou crucificado. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É a vida que vivo hoje nessa carne. Vivo pela fé em Jesus. Você só vai conseguir viver a vida de Cristo se você morrer para a sua vida. Não tem como. E onde se vive? Nessa terra. Na verdade, eu não quero entrar em detalhes teológicos, porque cada um vai crer de um jeito, onde vamos passar a eternidade. Tem gente que crê que vai ser na terra, tem gente que crê que vai ser no céu, tem gente que eu não sei. Mas a verdade é que nós começamos a viver a vida Zoe nessa terra. E o que é preciso para viver essa vida? Metanoia. E aí você está olhando para mim com cara de eu como isso ou passo no cabelo, né, irmão? O que é metanoia? Metanoia é uma palavra grega também, que muitos conhecem. Que é uma transformação. É uma mudança de posicionamento. Abre comigo Romanos 12, 2, meu versículo predileto na Bíblia. Toda vez que eu pregar a palavra e não falar desse versículo, eu estou com algum problema, irmão. Ou Deus pediu para eu não falar. Porque eu dou um jeito de encaixá-lo. Romanos 12, 2. Eu quero te ensinar algo que Deus me ensinou. Talvez não ensinar, mas... Queridos, vamos ler... Não, Romanos 12, 2. Eu não sei porque eu estou em 1 Crônicas, irmão. Romanos 12. Não está indo. Mas enfim. Romanos 12, 2 vai nos dizer... na verdade fala, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero vir ao contrário disso, do versículo 2 para cima. A vida que Deus tem para você é a perfeita, agradável e boa vontade dele. Essa é a vida proposta de Deus para você. A vida Zoe que ele tem para você é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você experimenta isso? Sendo transformado. Tendo a mente de Cristo. E como eu tenho a mente de Cristo? Vai voltando nos versículos aí. Como eu tenho a mente de Cristo? Renovando a sua mente. Você vai renovando a sua mente para ser transformado e para experimentar a Zoe de Deus. Tá, mas entendi, eu tenho que renovar minha mente. E como que eu faço isso? Bom, então vamos lá ao versículo 1. A sua mente é formada por tudo aquilo que você vê, aquilo que você se alimenta. Tudo que você pensa, você é fruto daquilo que você se alimenta, querido. Talvez a sua mente seja um Big Brother Brasil. Talvez a sua mente seja o Campeonato Brasileiro. Eu não sei o que é a sua mente, mas você vai sendo transformado. E a sua mente vai sendo transformada. Do que nós nos temos alimentado, queridos? Se nós temos que renovar a mente, é porque a nossa mente tem um padrão. E é isso que Jesus está falando. Renove. Não se conforme com esse mundo. Não vos conformeis com o padrão de pensar deste mundo. Esse padrão de pensar deste mundo vai falar que você precisa de mais dinheiro. O padrão de pensar desse mundo vai dizer que sua filha precisa de um novo tênis de marca e não de amor. O padrão de pensar desse mundo vai dizer que seu filho precisa viver o relacionamento amoroso que ele quiser, porque ele precisa ser feliz na hora que ele quiser. O padrão desse mundo vai inventar 1000 letras na sua sexualidade. Mas Jesus diz, o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, não vos conformeis com este século, com esse mundo, com a forma de pensar deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, sem transformação de mente, sem renovação de mente, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você pode vir aqui o resto da sua vida sentar nesse banco, irmãos. E você não vai experimentar a Zoe de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. Se você vem para este banco da igreja, esperando em Jesus para essa terra, para seus problemas, você é muito infeliz, querido. É Paulo quem diz isso. Eu sou muito infeliz se eu vier sentar nesse banco ou vier ministrar, só preocupado em fazer bonito aqui em cima, só preocupado com o que vão dizer da minha pregação. Metanoia. Como é que eu consigo isso? Não. Ou você não conhece o padrão do mundo, ou você rejeita. E como que vai acontecer isso, queridos? E aí entra a intencionalidade na nossa vida. Você só vai começar a ser transformado, a ser renovado na sua mente, se você intencionalmente acordar disposto a fazer algo para Deus. Intencionalmente acordar disposto a ler a palavra. Intencionalmente acordar disposto a orar. Não é gostoso. Aqui vos fala um pastor que muitas vezes quer dormir em vez de orar. Eu sei que você também é assim. Não é bom, não é gostoso muitas vezes servir a Deus. E eu não estou falando para você fazer isso por obrigação, mas por amor a Deus, por obediência. E porque você é inteligente, queridos. Se você crê em Deus, você conhece as promessas dele, você sabe que ele é aquele que vai recompensar.
Você vai adorar a Deus, você vai buscar a Deus e vai renovar a sua mente com intenção de fazer isso? Porque você sabe que você não tem outro caminho. Porque você sabe que talvez você esteja sentado nesse banco, lutando contra um pecado há 20 anos ou mais. Porque você não, com todo respeito, você não foi sério diante de Deus. Porque você não levanta todos os dias e fala assim: Deus, eu não consigo largar determinada situação, mas o Senhor pode. Ou você fez isso uma ou duas vezes. Faça isso todos os dias. Todos os dias. Eu te prometo, queridos, que Deus vai te livrar do pecado. Do pecado Ele vai te livrar. Talvez não de uma situação, talvez não de uma doença, talvez não de alguma determinada circunstância, mas do pecado que te assedia, que você tem sido preso durante tantos anos, Ele vai fazer. E você terá a sua mente renovada. E eu, como pastor dessa igreja, queridos, eu tenho uma grande preocupação. E eu sei que o pastor Marcelo também tem, o pastor Silvio, o pastor Paulo. Todos os líderes têm essa preocupação. É que nós estejamos errando nos fundamentos, querido. Que nós estejamos errando no que é mais importante, querido. E nos enganando porque estamos aqui todo domingo. Que nós estejamos errando no mais básico. Estamos com a consciência cauterizada porque viemos aqui. Porque a gente tem cumprido nosso papel de crente. Porque servimos a Deus, porque servimos no louvor, no ministério infantil. Minha maior preocupação como pastor dessa igreja, e eu falo para a igreja que tem meus melhores amigos, todos os meus parentes, os meus filhos e a minha esposa. Minha maior preocupação tem a minha vida. Eu sou ovelha dessa igreja também. A minha maior preocupação é estarmos sendo transformados de fora para dentro. E não de dentro para fora, querido. Então eu danço já porque o pastor pede. Como se nós fôssemos, né, pastor? Professores de zumba aqui em cima. Mas todo mundo para a direita, todo mundo para a esquerda. Não tem nada contra isso. É uma bênção. E é bíblico. Aprendi isso com o meu pastor. A direção de louvor. Mas de fora para dentro nada resolve. Não adianta você dançar, irmãos. Não adianta você cantar o mais alto possível. A minha maior preocupação é que a gente se cauterize em viver uma vida numa inércia gospel que nos leva para longe de Deus. E acredite, o teu inimigo, o inimigo da tua alma, que quer mandar você para o inferno, ele é muito astuto. Ele é muito astuto. Ele sabe que ele não pode contra a igreja do Senhor. Ele sabe. Ele sabe que ele não pode tocar na igreja do Senhor, porque Jesus é o cabeça da igreja. Mas acredite, ele pode fazer com que você não seja igreja do Senhor, mesmo sentado num banco de um prédio que leva o nome de igreja. Eu sei que o discurso é duro, queridos. Eu sei que o discurso é duro, mas ele é importante para que nós venhamos a pensar. Eu nem estou olhando o relógio. Peço perdão. A minha maior preocupação é vivermos de uma aparência e estarmos sendo levados para longe do Senhor. Minha maior preocupação, e está falando aqui alguém que... Pense em alguém que gosta de produzir para o Senhor, queridos. Amo
compor, fazer, pregar, criar cantata, me enfio no meio do teatro, ação social eu amo fazer para Deus, mas eu tenho uma grande preocupação. De que toda essa profundidade, toda essa produtividade, de cumprir escala, de estar em todas as atividades da igreja, me faça acabar esquecendo ou deixando de lado o fundamental, que é viver uma vida piedosa, queridos. Viver. Viver. É isso que Deus quer que a gente faça. Porque eu falei no começo, é viver. Só uma vida piedosa e centrada em Cristo. Se você vai viver uma vida piedosa e centrada em Cristo, indo todo ano para a Disney com seus filhos, glória a Deus. Se você vai viver uma vida piedosa e centrada em Deus, comendo arroz, feijão e ovo todos os dias, glória a Deus. O que não dá é para você achar que o que faz, ou o que deixa de fazer, onde vai, ou o que deixa de ir, se eu faço tal coisa ou se eu não faço, que isso vai te fazer viver a vida que Deus tem para você. Não esqueça do mais importante. O fato de estarmos sentados numa igreja, num templo, numa cadeira, não nos faz uma igreja. E existe uma grande urgência, queridos. A sua alma, e Deus está falando com algumas pessoas que eu sinto no meu interior, a sua alma está sob ataque. E trabalhar nessa igreja não vai te proteger. A alma da sua família está sob ataque. E você pregar o evangelho não vai te proteger. Você faltar um culto, você não faltar num culto, não vai te proteger. Cantar e dançar no momento do louvor, não vai te proteger. Como assim, pastor? O que vai me proteger então? É tudo isso que eu falei que não vai te proteger. Mas quando fazemos isso com o alvo em agradar o Senhor, então não mais eu danço porque o pastor Paulo está pedindo. Mas eu danço porque eu entendo que meu Deus merece a minha expressão de gratidão. Eu não amo mais a minha esposa por causa dos lindos e inebriantes olhos verdes que ela tem. Eu posso ser apaixonado por isso, e eu sou tremendamente apaixonado. Mas eu não a amo. Deus não quer que eu a ame por causa disso. Deus quer que eu a ame porque eu amo a Ele. E porque Ele tanto ama a minha esposa e me confiou-a como esposa, eu vá amá-la. Ainda que os olhos dela se tornem preto, marrom. Nada contra quem tem olho preto, tá, irmãos? Mas a verdade é que quando nós tiramos o foco daquilo que é passageiro e colocamos em Deus, nós começamos a ter a mente transformada. E é isso o que vai fazer a diferença. Então, o que protege a sua família não é você estar sentado num banco ouvindo um pastor pregar. Você entende isso? Mas é você amar a Deus e falar: Senhor, fala comigo hoje de manhã, através de qualquer homem, e qualquer homem sou eu nesta manhã. Porque não é o que eu falo, mas é o que o Espírito diz através de nós. Eu espero que o Espírito esteja falando. Então, não mais para ter um cargo na igreja, não mais para ser reconhecido pelos homens, mas porque eu amo a Deus, eu vou servir. Porque o reino dele precisa, eu vou servir. Eu não venho mais domingo para cauterizar minha consciência, mas porque eu sei que ele é o cabeça da igreja, ele está aqui. Jesus está aqui, então eu venho. Eu estou acabando, irmãos. Ninguém ama quem não conhece.
Ponto. Se você não conhece a Jesus, você não o ama. Ou ama parte dele. Ou ama o Jesus que entrega tudo aquilo que você pede. Você ama uma faceta de Jesus. Mas o mesmo Jesus que ama e salva é o Jesus, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque nós éramos pecadores e o Espírito Santo fala para você, você é um pecador. Da justiça por quê? Porque Ele mesmo vai te dizer, calma. Há justiça em Cristo. E a justiça de Deus é derramada em nós, sobre nós, quando nós cremos que Ele é o Salvador. Juízo por quê? Porque esse mesmo Jesus, bondoso e misericordioso, esse mesmo Jesus, vai mandar pessoas para o inferno. Como assim, pastor? Assim. A Bíblia diz. Ah, pastor, talvez eu não estou entendendo, estou acabando, tá, irmãos? Pastor, tudo bem, mas está muito confuso. Eu falei para vocês que ia ser um pouco confuso hoje. Mas eu preciso de, sei lá, então saindo daqui, o que eu faço? Eu preciso de uma lista. Você quer uma lista, irmãos? Vou te dar uma lista. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, Paulo está dizendo aos Efésios o quê? Justamente, não desperdice o seu tempo, não desperdice a sua vida. O versículo 15 diz, vede prudentemente como andais, não como necios ou loucos, né? E sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo que você tem de vida, porque os dias são maus. Ele está dizendo isso no contexto do quê? E isso é muito importante. De ensinando a igreja de como se deve viver. Você quer uma lista? Efésios 4, 5 e 6. Tarefa de casa. Vou ler rapidamente. Não seja como um menino agitado por qualquer vento de doutrina. Não ande como os gentios, quem não conhecem a Deus. Se revista do novo homem. Não minta. Ire, mas não peque. Não vai dormir brigado com ninguém. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Não roube, não menta. Não fale nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão. Não entristeça o espírito com seu pecado. Não tenha amargura. Não tenha raiva. Não se ire. Não grite. Não blasfeme. Não tenha nenhum tipo de malícia no teu coração. Seja benigno. Tenha compaixão dos outros. Perdoe todo mundo. Todo, seu marido, perdoe seu marido o que ele fez hoje. Perdoe todo mundo. Seja imitador de Deus. Ande em amor sacrificial pelas pessoas. Nem sequer fale sobre impurezas sexuais ou cobiças. Não fale obscenidades. Não faça gracejos para nenhuma mulher. Não tenha conversas tolas. Piadinhas sem graça. Que a sua boca seja cheia de gratidão a Deus em todo o tempo. Não seja imoral, não seja impuro, não seja ganancioso, não seja idólatra. E a gente está só na metade da lista. Depois ele vai começar a falar como o marido deve tratar a esposa, de como a esposa deve tratar o marido, de como o servo deve tratar o seu senhor, se o senhor o servo. Leia. Você quer uma lista? Tem a lista. Realmente você quer uma lista, querido? Nós não precisamos de lista, querida. Deus veio morrer nessa terra para arrancar toda a lista. Judeus viviam debaixo da lei, com uma lista enorme da coisas que tinham que fazer. Eu brinco que se eu fosse judeu naquela época, eu já tinha sido fulminado, irmão, porque é tanto detalhe que você não podia fazer que... Não podia comer carne de porco, não podia fazer tal coisa, não podia... Vai ler Levítico, você vai entender, eu ia ter morrido, fulminado na primeira. Porque precisa ter uma boa memória, minha memória é horrível. Jesus não veio para te trazer uma lista.
definitivamente. Há uma passagem na palavra em que Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você sabe para quem ele estava falando isso? Para as prostitutas e para os publicanos. Verdade. Mas ele estava falando para todo judeu, para todo fariseu, para todo escriba, que vivia debaixo de um peso, de uma lei, que era impossível de se cumprir. A lei que Deus deu a Moisés, a palavra diz que só foi dada para que nós entendêssemos que nós não somos capazes. Foi para ressaltar a grandeza do sacrifício de Jesus. Então você conhece a palavra, você pode ler essa lista que eu li. E você pode começar a se desesperar. Porque provavelmente hoje você já fez alguma coisa dessa lista. Mas a boa notícia é Jesus. Continua aqui dizendo: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu comecei falando desse testemunho que eu te contei, porque naquele momento, talvez foi o momento de maior angústia da minha vida ali. Mas Jesus estava ali, queridos. E o fim da história, não o fim da história porque eu não morri ainda, não quero morrer, como eu falei para vocês. Mas o fim da história sou eu hoje aqui, pregando da bondade e da misericórdia dele. Querendo viver para ele, por ele. Querendo ser o melhor pai que eu posso ser. Me perdoa, Davi, se eu não tenho sido, filho. Tem coisa que eu nem devia falar na frente dele, mas essa semana eu falei para Etel, eu tenho medo de estar perdendo Davi. Porque ele é um menino doce, perdendo no bom sentido, fiquem tranquilos. Mas eu já não tenho mais eu não consigo brigar com ele na cama e fazer cosquinha nele, irmãos. Vai ficar estranho. É capaz dele fazer cosquinha, irmã, é minha. Mas nós temos algo para viver. E para finalizar, eu queria... Ontem, na verdade, nós fomos ver a apresentação de Dia das Mães. Alguns aqui são pais na mesma escola. E eles foram colocados ali, e a Manu e o Pedro apresentaram. O Pedro apresentou, decorou a fala que ele tinha que falar. A Manu cantou, né? O Pedro, do Adriano da Rochelle, a Laura do Farinha e da Amanda, estavam lá também. E eles apresentando, e é muito engraçadinho, irmãos, porque eles entram lá, muita criança lá em cima, e eles ficam assim. Um auditório lotado, quem já foi na igreja da cidade sabe como é. Aquele desespero até que ele encontra. E aí há uma segurança, queridos. Há uma alegria no coração deles, de que encontrou o pai e a mãe, começa a cenar. Parece que é tirado um peso de cima do ombro deles. Vocês sabem onde eu quero chegar. Para Deus nós somos isso, irmãos. Deus é Deus. Deus te deu a vida e quer que você viva. E Ele está nos observando. Assim como eu estava observando meus filhos ontem. Queridos, eu não estava muito preocupado se ele estava desafinando, se não estava, se ele esqueceu a fala ou não esqueceu. Ele era meu filho, eles são meus filhos. Eu estava alegre pela alegria deles. Claro que eu vou ensiná-lo. Olha, Pedro, para você decorar melhor, você pode fazer tal coisa. Manu, para você cantar essa música assim, você pode fazer assim, assado. É o meu papel de pai. Mas, no geral, queridos, eu estava lá me desfrutando do meu filho. E olha que eu nem era mãe, eu chorei. Imagina no Dia dos Pais. E Deus falou comigo: eu quero que você viva, filho, sem culpa.
sem preocupação com coisas que não se deve preocupar. A noiva pertence ao noivo. A igreja pertence a Jesus. Então muitas vezes eu me sinto preocupado com a igreja e como se Jesus não fosse o dono dela. Talvez você esteja se preocupando com coisas que você não devia se preocupar. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós queremos viver uma vida santa. Porque o Senhor é santo, Deus. Nós queremos viver uma vida prostrado aos teus pés, Deus. Porque o Senhor é merecedor, não por uma religião. Deus, eu não quero deixar de falar palavrão ou não falar palavrão. Porque está na lista, Deus. Senhor, eu não quero adulterar, deixar de adulterar, Deus, porque está na lista, Senhor. Eu quero fazer isso porque eu amo o Senhor, Deus. E porque eu amo agradar o Senhor. E porque eu amo respeitar a esposa que o Senhor colocou para eu cuidar. Eu quero cuidar dos meus filhos e instruí-los, Deus, nos teus caminhos. Não para que eu não tenha sentimento de culpa, mas para que o Senhor receba, Senhor. Flechas, soldados no teu exército, Deus. Pode soltar uma música, por favor. Eu queria pedir para você ficar de pé. E eu queria tomar mais 1 minuto da atenção de vocês. E eu queria fazer um convite a quem tem se sentido pressionado, sobrecarregado, com tudo que tem que fazer, com todas as listas que são colocadas diante de vocês. Se você tem se sentido fraco, não no sentido de pecador, todos nós o somos, mas se você esquece que há alívio no Senhor, e você nesta manhã você quer ser fortalecido, eu quero fazer o convite que o Senhor fez. Vinde a Ele, se você está cansado e sobrecarregado, e Ele vai te ensinar, porque Ele é manso e humilde de coração. Vem aqui à frente se você precisa de uma oração. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor não se preocupa com listas a ser cumpridas, Deus. Mas se preocupa em ter o nosso coração com toda a força, com todo o nosso entendimento, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Que o Senhor possa capacitar cada vida, Deus. Em nome de Jesus, a não cumprir uma escala, Deus, a não não querer ser produtivo para o Senhor, como se o Senhor precisasse de pessoas produtivas simplesmente. O Senhor procura verdadeiros adoradores, o Senhor procura verdadeiros adoradores que vivam uma vida piedosa, que vivam uma vida e que se preocupem em expandir o Teu reino, para que o Senhor seja mais conhecido, Deus. Essa é a nossa oração.